Se você olha aqueles esfumados lindos no Instagram, no Pinterest e não consegue fazer, acha que você não tem talento, não tem habilidade. Esfumei que nem a mulher disse, tô parecendo um trem. Pode ser que você não tenha apenas o pincel certo, porque o mágico pode ser incrível, mas se não tiver a varinha, ele não vai conseguir fazer a mágica. E não ter o pincel na maquiagem é basicamente isso. Não existe talento que substitua um pincel. O pincel certo, na verdade. O que eu mais vejo no kit das minhas alunas são vários pincéis que não servem pra nada. Nada. Então hoje eu estou aqui para te ajudar. Isa, quais os pincéis essenciais eu preciso ter para fazer qualquer esfumado incrível? Ou se você é maquiadora profissional, como ter poucos pincéis que fazem tudo? Essas perguntas que eu vou responder hoje, então fica comigo até o final do vídeo, porque até o final vai ter dica incrível. Inclusive, eu separei um pincel aqui que faz um truque, que é simplesmente o truque fundamental do esfumado incrível. E se você não me conhece, chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Isabela Gouveia, eu sou maquiadora, empreendedora, criadora de conteúdo, e aqui nesse canal você vai acompanhar as melhores dicas e truques de beleza e maquiagem de uma forma que você nunca viu, então já clica aqui pra você se inscrever e não perder nenhum conteúdo. E ó, eu sei que você quer gastar dinheiro com base, com glitter, com um monte de sombra colorida, paleta, e não quer gastar dinheiro com pincel, então eu já te aviso que eu separei várias indicações incríveis com um precinho top. Só por isso eu já mereço o seu like nesse vídeo, porque eu vou te fazer economizar. Então vamos começar com o primeiro pincel básico que não pode faltar no seu kit, que eu chamo carinhosamente de pincel de esfumar número 1. Por que número 1, Isa? Porque esse aqui vai ser o primeiro pincel que você vai usar na hora de fazer um esfumado. Ele vai esfumar sombras mais claras, aquele tom de marrom meio clarinho, mas que já vai dar um efeito no seu olho marcadinho. Esse pincel vai ser pra isso. Esse pincel na sua pálpebra, ele não pode ser nem tão grande e nem tão pequeno, e ele tem que ser bem fofinho. Se ele for duro, já era, não vai funcionar. Então eu tenho aqui 4 opções de tamanhos, e claro, o tamanho melhor pro seu olho vai depender do tamanho da sua pálpebra, do seu tipo de olho. As minhas aluninhas têm acesso a essas dicas incríveis e personalizadas, mas aqui você consegue ver, ó, que os pincéis são mais redondinhos, são bem fofinhos e as cerdas bem macias. O tamanho pro meu olho seria mais ou menos esse aqui já fica grande demais na minha pálpebra. Quando eu coloco aqui, ó, quase que não dá pra fazer um degradê. O pincel cobre praticamente todo o olho, então esse formato tá grande demais. E não pode ser pequeno demais, senão vai te dificultar, né? Deixar aquele esfumado e realmente esfumado, o pequenininho demais vai fazer você fazer várias bolotinhas e deixar o esfumado mais manchado. Então já anota aí, pincel de esfumar número 1, fundamental. Temos o B913 da Macrilan, que é incrível, o P12 e o 136 da Dye Makeup, que esse pincel simplesmente vai fazer 7 anos de vida. Ele tá comigo desde que eu comecei a maquiar e realmente, ó, continua maravilhoso pra esfumar, então super vale a pena. E agora a gente vai pro segundo pincel essencial que você precisa ter no seu kit, que é, na verdade, o pincel de esfumar número 2, que é basicamente o mesmo tipo de pincel que eu te mostrei antes, só que esse aqui ele vai ser um pouco menor do que o outro. Então a gente vai usar ele para esfumar sombras mais escuras que a sombra que a gente vai usar com o pincel de antes. E assim a gente vai conseguir fazer um degradê incrível. Então assim, se você nunca conseguiu fazer aquele esfumado degradê, fica aquela mancha. Por que você fez essa maquiagem? Porque eu queria te ganhar o cantinho. E eu tô querendo Né, sem uma ordem ali de cores, negócio esfumadinho, anota essa dica porque esses dois pincéis são assim os grandes responsáveis pelo esfumado degradê. Esse aqui é o da Luli Makeup L28031, 132 da Dye Makeup, que é maravilhoso, e o B911 da Macrilan, que também vai funcionar para essas sombras mais escuras, em que você precisa de ter um pouco mais de precisão, sabe? Controle. O terceiro pincel, adivinha qual vai ser? O pincel de esfumar número 3. E sim, vai ser o menor de todos. Ele vai precisar ter uma pontinha fininha, pequenininha, mas ainda assim, ó, ter uma malemolência, sabe? Uma molesidade. Ele tem que ser um pouquinho mole, porque ele vai ajudar a gente a tanto a ter precisão quanto a esfumar. Então você vai conseguir esfumar detalhes, vários detalhes nessa maquiagem com esse pincelzinho. Você consegue esfumar no cantinho externo uma sombra mais clara, esfumar na raiz dos cílios sombras mais escuras, até como o esfumado, né, que eu tô aqui. Esse aqui foi fundamental pra gente conseguir construir. A gente consegue esfumar na pálpebra inferior também, de baixo. Enfim, esse pincel é maravilhoso e fundamental. Eu tô aqui com duas opções, mas a minha favorita é essa aqui, W907
da Macrylan, mas qualquer pincel que você tenha, ó, essa coisinha pequenininha aqui, fofinho, vai funcionar para ser o seu pincel de esfumar número 3. E com esses 3 pincéis você consegue construir praticamente qualquer esfumado incrível. Mas existem alguns pincéis de detalhes que vão fazer toda a diferença, principalmente em maquiagens mais elaboradas. Então eu vou te indicar aqui 4 opções que são, assim, fundamentais e que se você tiver, você vai conseguir fazer aqueles esfumados de festival, enfim, que a gente vê por aí que são incríveis. O primeiro pincel de detalhe é o A15 da Macrylan, e aí você tá olhando pra ele pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com esse pincel, Isabela? Ele realmente é essencial? E eu uso praticamente qualquer maquiagem que eu vou fazer com um pouquinho mais de tchan, sabe? Aquela maquiagem que não é um tchan, é um tchan. Praticamente em todas ele tá. E a gente vai usar ele para dar acabamento no delineador, por exemplo, como se fosse uma borrachinha, sabe, com corretivo. A gente consegue usar ele para marcar aqui, ó, a linha inferior, para aqueles esfumados mais escurinhos embaixo. A gente consegue concentrar a sombra bem na raiz dos cílios, deixar esse esfumado mais degradê, mais delicado. A gente consegue dar acabamento até na sobrancelha e até correção aqui, ó, no batom. É um pincel de olho, de detalhe, mas que a gente sim consegue usar para várias coisas. Então, realmente, pra mim, assim, no meu kit, realmente não vivo sem esse aqui. E o próximo pincel de detalhe, já que a gente falou no delineador, é justamente um pincelzinho chanfrado, inclinado, pra você fazer delineador. Então ele vai ser fundamental se você gosta do gatinho. Se você não gosta tanto de usar o delineador, esse pincel realmente não vai ser tão fundamental se você já tiver este daqui, né? Porque os dois vão agir praticamente da mesma forma ali na questão dos detalhes, mas esse aqui pra fazer o delineador realmente é muito melhor. Então esses dois vão ser super legais, tá? O terceiro é pra quem gosta de fazer aquelas maquiagens mais elaboradas, mais recortadas, aquele delineado aberto, sabe? Que, enfim, fica lindo, é super diferentão. E também dá aquele acabamento infinito no delineador, que é justamente, eu chamo de pincel fininho. Eu nem sei como é que chama esse pincel aqui. Mas esse aqui é o B145 da Macrylan. Pincéis de unhas também costumam ter esse formato e ele é realmente, assim, muito fino. Você que não consegue deixar o gatinho fininho na ponta, pode ser isso aqui que está faltando na sua vida. Bastante treino, mas principalmente esse pincel aqui que ele também vai te ajudar. E antes da gente seguir para os últimos 2 pincéis que pra mim são fundamentais, me conta como é que tá o seu kit de pincel aqui nos comentários. Você tem um monte de pincel igual aí que faz a mesma coisa ou você realmente tem uma variedade que vai te permitir fazer uma maquiagem incrível? Comenta que eu quero muito, muito saber. E agora, este pincelzinho aqui, a gente vai usar bastante em maquiagens com aquele estilo de cut crease. Eu acho, assim, lindo, lindo, lindo. E é o pincel que vai ser como se fosse uma linguinha. Ele tem essa pontinha mais arredondada, mas ele é muito fino, muito fino. E esse pincel a gente vai usar para fazer esse detalhe do cut crease, esses recortes. E ele é um pincel basicamente de lábios também, tá? De precisão. Você também consegue corrigir cantinho aqui da boca com ele, com corretivo. Também consegue corrigir aqui o delineador. Mas esse formato arredondado, ele vai ser fundamental se você gosta de fazer aquele efeito do cut crease. Então, tanto para automaquiagem, se você gosta de usar e fazer maquiagens mais diferentonas, tanto para maquiagem profissional, esse aqui vai ser muito legal. E o último pincel que eu falei é um pincel que inclusive está presente no truque da borracha, que é um truque que as minhas alunas aprendem para poder dar acabamento, que é o pincel A12 da Macrylan. Esse pincel aqui eu uso muito para aplicar corretivo, mas ele é tipo o pincel que fica do meu ladinho quando eu tô esfumando, porque qualquer errinho e falha, assim, se abrir demais o esfumado, vem sombra aqui. Eu uso ele para dar uma apagada nisso, então ele é um pincel de acabamento e que a gente também pode usar para poder esfumar, mas eu acho que ele é um pouquinho mais duro e firme do que os outros. Então esse aqui eu gosto mesmo para poder dar acabamento, mas é um pincel também que eu realmente não vivo sem. Para você não ter que ficar voltando e anotando e esquecendo, tem um link aqui na descrição do vídeo com toda essa lista que eu preparei para você. Então você consegue baixar e guardar aí para você levar lá na loja, não ficar tendo que abrir esse vídeo. E se você gostou dessa lista e ela te ajudou, não se inscreva. Não se inscreva. Não se esqueça de se inscrever. E se você gostou desse vídeo e essa lista te ajudou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar seu like, porque ajuda o YouTube a entender
que o que eu tô falando faz sentido e é realmente útil, tá bom? E se você já tem pincéis legais aí, vai comprar mais alguns e quer aprender maquiagens super elaboradas e incríveis, você pode ser minha aluna do Método Autoconhecimento e me seguir também lá no Instagram, Isabela Gouveia, porque lá eu mostro vários tutoriais super legais usando todos esses pincéis. Fora os bastidores, né, e as gambiarras que eu sempre posto lá. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!